Gente, no Quem é Quem de hoje, em formato podcast, a gente vai receber aqui, ou melhor, a gente já recebe aqui, Dr. Cláudio Cirurgião, recém-eleito deputado estadual. E olha, já estou avisando para vocês que a gente vai fazer uma série de entrevistas com os novos eleitos, pessoas maravilhosas que vão nos representar na Assembleia Legislativa. E eu posso falar do Dr. Cláudio porque ele sempre aparecia pelo meu programa, com pautas maravilhosas, um ser humano incrível, e que agora vai ter essa super missão de nos representar na Assembleia. É uma grande satisfação ter o senhor aqui conosco, doutor Cláudio. Boa tarde. Obrigado, Cida. Obrigado a todo o Grupo Folha, que sempre foi um grupo de comunicação muito aberto, não só as minhas pautas, as pautas relativas à saúde, mas todas as pautas relevantes à sociedade. Então, é uma grande oportunidade que vocês estão me dando para a gente conversar aí. Quantos dias após a eleição? 17 dias após a eleição? Nem faz conta não, porque está sendo gravado. Então nem vou fazer conta de dias, não. Mas então, assim, doutor Cláudio, queria saber do senhor, era seu plano ser candidato? Nunca foi meu plano. Como é que foi isso, para você entrar na política? Um médico maravilhoso. Na verdade, Cida, eu sempre fui avesso à política. Na verdade, eu sempre fugi da política. Nunca participei ativamente de campanha política partidária. No período universitário, eu participei de centro acadêmico, estudantil, de medicina, né? Que então já estava com me formei. Mas eram causas relacionadas à defesa estudantil na universidade e tudo. E, assim, tudo muito incipiente, tudo muito na fase inicial. Isso na época de aluno da universidade. E me formei como médico e esqueci da política na minha vida. O que eu sempre fiz foi cuidar de gente, enfim, exercer minha profissão na plenitude que Deus me deu a oportunidade de exercê-la, né, ao longo desses 10 anos, mais de 10 anos que sou médico aqui no estado. E com o tempo, o mundo, as pessoas, os pacientes, os amigos, alguns familiares começaram a questionar, e por que não? Muitas vezes você sabe disso, que durante uma roda de conversa entre amigos, um churrasco, durante um questionamento ali num cafezinho que você toma com os amigos, a gente acaba questionando o andar político do nosso estado, questionando a representatividade do nosso estado, e as pessoas começam a dizer, por que não? Né? Por que não você? Porque quando a gente começa a questionar, e aí, por que você não faz alguma coisa? Exatamente. E até que chegou no ano de 2020, um amigo meu foi candidato a prefeito no interior, não ganhou a eleição, mas eu resolvi ajudá-lo, né? Foi a primeira campanha onde eu entrei assim como um auxiliar na política, isso no interior de Rorainópolis, e nós perdemos a eleição. Mas eu acho que a sementinha da política foi plantada naquele dia e eu falei, cara, eu acho que nós perdemos essa eleição municipal, mas eu acho que essa semente que foi plantada, ela precisa germinar em algum momento, ou em mim, ou então em alguém no nosso grupo, precisa germinar para que tudo que a gente tem de conceito de assistência em saúde, tudo que a gente tem de conceito relativo a uma sociedade mais justa, igualitária. Claro que eu sempre trago isso para esse círculo envolvendo a saúde e bem-estar, mas isso também extrapola esse círculo da saúde e vai também para outras áreas importantes da sociedade, agricultura, desenvolvimento, economia e tudo isso. E a gente foi começando a estudar sobre política, estudar como convencer as pessoas a acreditar em uma ideia, em uma proposta, num estado onde você sabe que a classe política muitas vezes nos deixou a desejar, um estado onde as pessoas estão totalmente desacreditadas com a classe política. Não é fácil eu colocar meu nome, minha reputação. Sou pai de 2 filhas, sou professor concursado da Universidade Federal, atuo em diversos hospitais do estado, tanto na capital quanto no interior. A gente cria uma reputação. E vira vitrine. E vira vitrine. A partir do momento que você coloca seu nome à disposição da política, você começa a ter sua reputação já manchada. Não tem jeito. Eu sempre, nas minhas reuniões, nas nossas conversas sobre política, eu sempre falei, a gente tem uma reputação e a partir do momento que
você se coloca à disposição da política sem ser eleito, só em ser candidato, as pessoas já te olham de canto de olho. Que isso? Eu senti isso na Sentiu? campanha. Senti. E o pior é que Sentiu? eu tenho cara de rica e o pessoal toda hora vinha me pedir as coisas. Meu Deus do céu. Eu tô falando sério, não tô mentindo, não. Você faz cobertura de eventos chiques e tudo, aí todo mundo acha que o dinheiro tá todo na tua mão. Gente, eu sou só uma jornalista idealista, sonhadora e batalhadora, só isso. Exatamente. Mas as pessoas muitas vezes não acreditam, não. É E aí o realmente. pior, não sei se você ouviu isso, mas eu até ia mandar mensagem esses dias para a Agenda da Semana, que o doutor Roberto Ramos estava lá, e ele estava Roberto falando Ramos. sobre essa questão das pessoas pedirem, né, que é um hábito, infelizmente. Aí a pessoa chegou e disse assim, eu falei do que eu queria fazer, do que eu já tinha feito e tal, mas o que você vai me dar? Eu falei, não, mas eu quero trabalhar pelo nosso estado. Não, mas olha, é o seguinte, eu não acredito não, eu quero alguma coisa agora. Quer alguma coisa, Isso me né? magoou muito, sabe? É. Porque quem quer realmente trabalhar, quando se depara com esse tipo de situação, é muito delicado. Você se deparou com isso, doutor? Demais, demais, demais. A política, o voto, ele tem diversas vertentes, né? Existe o voto circunstancial, existe o voto de gratidão, existe o voto ideológico. As pessoas votam em você por diversos motivos. Tem gente que votou no Cláudio só porque o Cláudio é gordinho. Eu vou votar naquele Olha que gordinho legal! que eu acho que ele vai defender os gordinhos do Estado. Mas você tendo sido médico, Tem gente... ou melhor, sendo médico, isso te ajudou muito também. Tem gente que votou em mim porque eu tenho envolvimento, de certa forma, com o meio rural, gosto do esporte equestre no nosso estado, vaquejada, prova do laço, 3 tambores, corrida de cavalo, eu gosto disso. Você concorre? Participa das provas? Concorria, mas eu quebrei meu dedo e eu sou cirurgião, não posso quebrar novamente. Mas gosto dos esportes equestres. E teve gente que votou em mim porque disse, cara, esse cara toda a vida esteve junto comigo aqui, eu acho que ele vai defender o esporte equestre. Tem gente que votou em mim porque acha que eu vou ser o defensor da saúde. Tem gente que votou em mim por algum motivo na vida, né? Alguém Então, que você operou? Existem diversas vertentes do voto, diversas motivações para votar em um candidato, né? Isso eu comecei a estudar, ver a parte psicológica que envolve a conquista do voto, parte social, e a gente foi começando a estudar, tentando entender. Claro que não é uma fórmula de bolo, se fosse fórmula de bolo não tinha candidato perdendo a eleição, né? E se fosse fórmula de bolo, também todo mundo entrava, né? Então, é uma série de situações que culminam com o eleitor acreditando naquela sua proposta, existe verdade, na sua viabilidade. história de vida, no que você pode construir daqui para frente. Foi uma experiência muito, muito marcante na minha vida, né? Porque eu sempre falo, eu sou professor do curso de medicina, eu ensino corpo humano, né? Eu entendo o corpo, eu sou cirurgião, então anatomicamente eu conheço o ser humano, mas a eleição você conhece uma nova faceta do ser humano, uma nova face. Exemplifique, professor. Não, assim, você conhece diversas nuances, diversas situações que você não esperava encontrar, né? Principalmente de pessoas próximas, de pessoas... Mas isso tudo é muito relativo ao relacionamento humano, né? Você já se decepcionou em algum momento na sua vida com algum colega, com alguma pessoa? Então, assim, existem muitas particularidades do período eleitoral. Uma campanha ela é reveladora. Reveladora, te engrandece demais como pessoa, independente do resultado. Eu sempre deixei isso muito claro para minha família e para os meus amigos, Cida, que ao final do período eleitoral eu iria sair fortalecido e engrandecido psicologicamente e até do ponto de vista social. Eu iria entender melhor a sociedade onde eu vivo. E hoje eu sou uma nova pessoa, eu entendo melhor a sociedade. Claro que eu tenho que aprender muito, eu sou ainda um menino nesse ramo da política, mas eu aprendi demais. Tomara que você aprenda as coisas certas e boas, tá? Sim, não. Eu vou pegar no seu pé. O que eu tô falando porque o senhor faz parte do meu programa, era do meu casting de entrevistados, né, Néia? Um beijo pra Néia, que ela que e quero continuar também, dando dicas sobre saúde, eu gosto muito, independente de política. Eu gosto muito da sua forma de tratar com a população. A gente sempre fazia boas entrevistas e quando vê o candidato, nossa, mas leva jeito. E a boa representatividade. Eu quero ver o senhor lá falando, se posicionando firmemente, pedindo pela população,
vendo onde é que os problemas podem ser resolvidos e correndo atrás das soluções. Perfeito. Porque esse também é o papel de um deputado estadual. Esse é um grande papel. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu vou entrevistar todos os novos eleitos, jovens eleitos, né? Eu falei, até brinquei que hoje, por exemplo, eu só vou gravar com meninos, só com os cuecas, e todos jovens, né? Você, o Belota também a gente vai gravar, o Marcinho Belota, o Lucas, todos jovens. Imagino e quero e desejo a cabeça de vocês cheia de sonhos e planos e vontade de realizar coisas boas para a nossa população. A Assembleia teve uma renovação, eu diria, satisfatória. Claro que a gente sempre acha que a população vai dar uma reviravolta e renovar tudo, e isso não aconteceu, mas entraram muitas pessoas boas. E também ficaram muitas pessoas boas. Excelentes. Ficaram muitas pessoas boas que merecem estar lá, por algum motivo. Por mais que ela não defenda a mesma causa que eu, ela tem um motivo para estar ali. Sim, uma parcela importante da população votou naquele candidato, naquela candidata, por acreditar em algum ideal, em alguma coisa que aquela pessoa tem. Então, eu acho que dos 24 deputados estaduais que vão assumir a partir de 2023, gostando ou não de um ou outro, tendo alguma aversão um ou outro, eles foram votados, foram eleitos pela vontade popular. Exatamente. Merecem ter o respeito. Você foi candidato e você sabe a dificuldade que é uma eleição. Sim. Eu não tinha a mínima noção da dificuldade que é uma eleição. Aquele negócio de acordar às 5, 6 horas, dormir 2 horas da manhã, no meio da noite acordar, para depois ir, tem que estar sorrindo e tem que estar aceitando diversas situações, conversando com as pessoas, tentando convencer. Graças a Deus, por eu ser um candidato novato, que nunca fui experimentado no ramo político, né? Que nunca tinha colocado meu nome à disposição da política e que tenho passado limpo, graças a Deus fui muito bem recebido em todas as casas. Inclusive em casas onde as pessoas não votavam em mim, tinha candidato já escolhido pela família, mas a pessoa falava, doutor, eu quero te ouvir. Quem agora, sabe, assim, né? A tua base maior estava aqui em Boa Vista, estava em Rorainópolis? No estado todo, porque assim, no estado todo, claro que a maior densidade eleitoral é Boa Vista, o segundo Rorainópolis, né? E por coincidência, eu sempre atuei nesses 2 municípios como médico, como cirurgião. Por isso eu perguntei, Rorainópolis estava na tua base? Claro, Rorainópolis estava na minha base. Eu sou cirurgião em Rorainópolis há 8 anos. Já operei muitos pacientes lá, tenho muitos amigos. Tem pessoas assim que vestiram a minha camisa desde o primeiro dia em que eu disse que iria ser candidato, mas também os outros interiores do estado também. Claro que a capital foi o local onde a gente teve a maior votação, né? A cidade onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu me formei, onde eu tenho grandes amigos, onde a gente passou a maior parte do tempo, né, tentando convencer as pessoas da capital, mas todos os municípios tiveram importância enorme na minha caminhada. Agora eu quero saber como é que você vai retribuir a todos esses eleitores, mas vai ser daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Olha, eu estou conversando hoje com o Dr. Cláudio Linhares, agora eu só chamo ele de Cláudio Cirurgião, porque foi o nome da campanha, né, Cláudio? Já ficou, né? Então a gente vai para o intervalo, já eu volto. Estamos de volta com o seu Quem é Quem, hoje em formato de podcast. Estamos iniciando a nossa série de entrevistas com os novos eleitos, tá? Hoje está aqui comigo o Dr. Cláudio Linhares, Cláudio Cirurgião, né? Esqueceu Linhares, Cláudio? Não, Linhares é o nome da minha família. Ah, tá, mas ficou na mente de todo mundo Cláudio Cirurgião. Foi. Por conta da minha profissão, né? Eu fui conhecido mais no estado ao longo de todo esse meu período como cirurgião. O pessoal já te chamava assim, Cláudio Cirurgião, Dr. Cláudio Cirurgião? Eu queria falar com o Dr. Cláudio. Quem? O Cláudio Cirurgião. Aí ficou. E assim, Cláudio, sobre o sobrenome Linhares, até perguntei para você se você tinha algum parentesco com o Paulinho, com o Fred. Não, conheço. Paulo é meu amigo, conheço. Conheço o Fred, que foi até gestor aqui no estado, não tenho muita proximidade, mas eu conheço a família do Paulo. A avó do Paulo, Dona Leia, morou próximo, nós éramos vizinhos
na minha adolescência aqui. Mas o meu Linhares, ele é de uma cidadezinha chamada Lavras da Mangabeira, no Ceará. Cheguei aqui no ano de 95 e o braço do meu Linhares vem de lá. Claro que em algum momento da árvore genealógica dos dois devem se encontrar. Mas a minha base familiar é Família Linhares do Ceará. Ceará. Onde fica esse teu município? Que Lavras parte? da Mangabeira, Que a parte região sul do estado. Sul do estado do Ceará. Fica próximo de Juazeiro do Ah, Norte. fica ali perto, é? Terra de Padeciço, conhece? Nossa, se eu não conheço, minha família é de lá, meu pai é de Mauriti, Mauriti. Crato, ali, aquela região toda eu conheço. Barbalha. Conheço. Pronto. Fica ali próximo. Da minha cidade para Juazeiro, se eu não me engano, dá 80 e poucos quilômetros. É. É. Teve algum parente político na tua vida? Alguém que... Olha, meu avô foi vereador lá nessa cidadezinha lá no Ceará. Meu tio já foi vereador lá nessa cidadezinha lá no Então Ceará. já tem a política na veia. Não sei se era na veia. Mas assim, eu não convivi muito com esse meu período. Eu era muito pequeno quando meu avô foi vereador lá no Ceará. E eu não convivi com muito, né, de forma muito próxima, só mais à distância, porque eu já estava em Roraima, com o meu tio sendo vereador lá. Ah, sim. É claro que eu fui para a posse dele, enfim, na época que ele ganhou para lá, mas eu não convivi de maneira muito próxima. Na verdade, Cida, aquilo que você perguntou no início da nossa conversa, como foi que surgiu? Surgiu realmente sem planejamento nenhum, assim, daqui a 10 anos eu vou ser político. Não, nunca surgiu isso. Pelo contrário, eu tinha aversão. Eu chegava nas rodas de conversa e criticava a classe política, enfim. Coisa que muita gente faz, né? E aí a gente vai vendo, né? Que se as pessoas de bem, as pessoas que trabalham, que têm história, que têm vontade política, se não for participar... Aí acaba a gente deixando nas mãos de pessoas, né? Sabe quem me disse isso? Foi o Bolsonaro. Ele falou exatamente isso. Enquanto as pessoas de bem se omitem, muitos inescrupulosos vão tomando de conta, né? Claro. E Foi isso que assim, aconteceu ao longo da história do Brasil e de Roraima. agora, a campanha, você já sentiu aí como é que é? O mandato, já tem uma ideia de como Tenho vai a ser? mínima ideia. Fiquei sabendo hoje que eu vou ser obrigado a botar paletó. Tu pensava que tu ia como? Olha aí. Tem que ir de paletó, faz parte do rito. Eu quero ver o Belota todo de paletó. Eu vou tirar onda com ele quando ele chegar aqui. Eu uso paletó menos de uma vez por ano. Vai ter que usar todo dia. Normalmente, quando eu sou convidado para ir para alguma formatura de um aluno meu da universidade, todo ano tem formatura, né? Aí eu uso paletó. Nunca eu fico agoniado. Adoro. E logo eu sou gordinho, aí o paletó... Eu não sei quem te disse que tu é gordinho. Aquele negócio, sabe? Fica com a mobilidade limitada, né? Você fica se sentindo preso. Sabe, cearense, comedor de farinha com pescoço grosso, que a gravata não entra direito? Aí eu falei, rapaz, como é que eu vou ficar com aquele negócio? Aí eu fiquei sabendo que agora nas sessões, né? Nas sessões. Obrigatório. Aí eu, meu Deus, eu pensava que era só se tivesse alguma votação importante e tal. É todo dia. E agora eu... Mas calma aí, que esse não é o principal problema. Vixe, tô brincando. Mas enfim, no bloco anterior eu deixei a deixa. Como é que você pretende corresponder às expectativas dos seus eleitores em cada cantinho de Roraima? Você teve voto em praticamente todos os municípios. Ao longo da nossa caminhada, nós fizemos diversas propostas para melhorar a qualidade da estrutura de saúde do Estado. E o grande lance que eu levei para as pessoas, a grande proposta que eu levei para as pessoas seria a descentralização do sistema de saúde. Hoje tudo é muito concentrado na nossa capital. Verdade. Imagina uma pessoa que mora no Iramutã, em Caroebe, que precisa fazer uma mulher acima de 40 anos que precisa fazer uma mamografia todo ano para fazer a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Como é que eu vou resolver o problema daquela mulher que está lá no Iramutã, 6 horas de viagem para cá? Então, se o SUS, né, na lei do SUS, preconiza isso, né, a descentralização, levar a saúde para a próxima... Universalização da saúde. Integralização, enfim. Se preconiza isso, o meu grande desafio vai ser fazer justamente isso. Tentar levar a saúde para mais próximo da população, tentar levar a medicina para mais próximo da população. Um desafio enorme para o nosso Estado, porque você sabe que muitos profissionais médicos, eles não têm interesse de ir para o interior, justamente por conta de uma
falta de segurança jurídica para esse profissional atuar no interior, falta de uma remuneração adequada para esse profissional se deslocar da capital no interior, falta de estrutura, falta de material. Imagina só um aluno meu que se forma na Universidade Federal. Eu falo para ele, Caboclo, tu vai lá para o Iramutã e tu vai passar, sei lá, 6 meses no Iramutã. Lá tu vai ser o ginecologista, porque tu vai fazer atendimento da mulher lá com sangramento, por exemplo. Tu vai ser o obstetra, tu vai fazer parto de mulher que nunca fez um ultrassom na vida ao longo da gestação. Tu vai atender um homem que está com sangramento digestivo e nunca fez uma endoscopia na vida e tu não vai ter como fazer lá. Tu vai ter que dar ponto na cabeça de um caboclo que caiu um pedaço de árvore na cabeça e muitas vezes você só tem um tipo de fio cirúrgico, muitas vezes não tem material estéril para fazer. Você vai ter que acompanhar aquela mãe que está com sangramento no meio da gestação e não tem ultrassom no interior para você ver. Então, olha o desafio que é ser profissional médico no interior do Brasil, não é em Roraima. No Brasil é assim. Nosso estado, esses detalhes do atendimento médico, eles são muito bem observados porque nós vivemos em 15 municípios, então todo mundo conhece todo mundo e sabe, acaba aparecendo na imprensa uma dificuldade. E assim, o meu grande desafio vai ser justamente isso, dar qualidade de assistência em saúde para a população, principalmente aquela população mais vulnerável, das regiões periféricas da nossa capital e da região mais interiorana, né, onde a medicina básica, eu não estou falando nada de outro mundo, porque câncer de mama, por exemplo, eu acabei de falar aqui, câncer de mama é um câncer mais comum entre as mulheres, então não é básico tratar, não é sofisticado fazer diagnóstico precoce do câncer de mama, é básico. Você sabe, conhece, todos aqui devem conhecer alguém que teve um histórico de câncer de mama, ou um colega de trabalho, na família, alguém próximo, um amigo. Então, é uma problemática cada vez mais comum. E como resolver isso? Levando a assistência médica adequada para esses interiores, dando suporte para esses profissionais médicos e profissionais não médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, para que a saúde de qualidade chegue no interior. Saúde, então, vai ser o seu foco principal? Claro. Claro, meu pilar principal vai ser a briga, a luta pela estruturação do sistema de saúde. O senhor é jovem. Tem trabalho voltado para a juventude em mente? Tem algo aí? Tenho, principalmente em relação ao preparo dos jovens que precisam estarem, né, bem preparados para a fase da industrialização que esse Estado, se Deus quiser, vai viver. Saiba, Cida, que se hoje vir uma empresa aqui para o Estado e gerar, sei lá, 5 mil, 10 mil empregos no Estado, você não vai encontrar mão de obra preparada aqui. Isso já acontece, Cláudio, né? doutor Cláudio. Hoje. Olha só, eu sempre dava como exemplo a Serra Verde, a empresa de óleo de soja, a beneficiadora de soja, investimento de mais de 500 milhões de reais está sendo feito aqui, a maior parte dos profissionais. Não para a obra muita gente está aqui, mas para fazer a indústria funcionar está vindo muita gente de fora. Muita gente de fora. E, então assim, você vai focar em qualificação. Qualificação profissional. Ótimo. Já gostei, olha tô gostando de ouvir, viu? Cida, não tem jeito. Não existe Estado desenvolvido, porque uma coisa é você ter um Estado com aumento do PIB, aumento da produção do Estado. Agora, desenvolvimento é muito mais do que PIB. O desenvolvimento ele passa pela geração de renda, pela geração de emprego, por uma população com educação adequada, com saúde adequada. Então, quando você fala que em uma região, um estado, um país, um continente ele é desenvolvido, você não tem que ter só aquele país, estado, enfim, aquela região só produzindo riquezas. Essas riquezas elas têm que ser revertidas em ações de saúde, em ações de educação. A tecnologia vai chegar no nosso estado e a gente vai precisar de mão de obra preparada. Quer queira, quer não, quem vai tomar de conta dessas vagas de emprego, na grande maioria das vezes, vão ser os jovens. Agora, assim, é importante chamar a atenção para os jovens que hoje em dia a maioria quer fazer universidade. Aí a gente tem vários jovens formados em determinadas áreas e aí não tem as vagas no mercado. E havendo o encontro de informações, de oportunizar os jovens cursos profissionalizantes para as vagas ofertadas, a gente vai estar fazendo bem a eles e está fazendo bem aos empresários que estão aí colocando seus investimentos aqui.
Não estou dizendo aqui que o jovem não tem que fazer universidade, ele tem, mas os cursos técnicos bem feitos, o jovem bem preparado para ocupar essa vaga, ele vai crescer dentro da empresa. Eu vou dar um exemplo ao meu pai. Meu pai criou 4 filhos, graças a Deus bem criados. Ele era técnico em telecomunicações, ele trabalhava lá na Embratel. Então, naquela época do telefone, quando tinha algum problema, caía a linha, tudo era Embratel, tudo era o papai, ele era técnico em telecomunicações, ele teve essa formação para isso. Né? Então, assim, essa área técnica, a gente precisa ver ela sendo fortalecida, não só aqui em Roraima, mas no Brasil todo. Claro, veja que a área técnica, ela é altamente importante para o crescimento de qualquer país. Por exemplo, em outros países do mundo, há uma escassez enorme de área técnica, de profissionais da área técnica. Aqui no estado, a nossa maior luta vai ser também brigar junto aos outros parlamentares, a bancada em Brasília, lutar junto com o governador eleito, a partir de 2023, foi reeleito, brigar para que as escolas técnicas estaduais elas comecem a ser criadas, fortalecidas, né? E o ensino técnico não dependa só do ensino técnico federal. Perfeito. Porque hoje o número de vagas no ensino técnico federal, os IFRR, né? São quantidade de vagas limitadas. A grande maioria dos jovens, eles não têm acesso ao ensino técnico federal. E a saída para isso seria a criação de diversas escolas estaduais, regionalmente estrategicamente localizadas no interior, na capital, com as áreas de principal atuação econômica naquele local. Exemplo, na região do interior do estado, sul do estado, por exemplo, lá eu sei que tem o Instituto Técnico Federal, o IFRR, lá na região do Novo Paraíso, que oferta vagas para cursos de técnico agrícola, técnico em engenharia florestal, enfim, tudo relativo à área ambiental e agrícola. Mas a gente também pode ofertar cursos relativos à área da saúde, a parte de eletrônica, eletrotécnica, enfim. A parte de operação de máquinas. Isso, operação tratoristas, operadores de máquinas. Exatamente. Que hoje é um grande problema no estado. Tá vendo um monte de gente de fora para cá só para trabalhar na colheita da soja, porque aqui não tem mão de obra qualificada. Exatamente. Dinheiro que podia ficar aqui para os nossos jovens e outros jovens do Brasil vêm para cá, jovens do Paraná, jovens do Sul. Tem muita gente vindo fora. E eu sei disso porque eu vi, tá, gente? Olha, eu preparei aqui umas perguntinhas que vão valer para todos os meus convidados. Eu vou querer que o senhor conte a sua história para a gente, né? Tem gente que não lhe conhece ainda. Sobre o interesse da política, a gente já conversou. Como é que o senhor pretende contribuir diretamente com o estado de Roraima no seu mandato? Bem objetivo. Qual é a forma que o senhor quer contribuir com o mandato? É investindo em saúde? O senhor falou agora de cursos profissionalizantes para os jovens. Isso. Então, é o tripé da minha vida e da minha atuação e onde eu identifiquei os maiores gargalos para o nosso estado. A questão da saúde, né, que é o meu pilar fundamental, buscar a descentralização da saúde no nosso estado. Em relação à educação, estimular a criação de escolas técnicas estaduais, estimular um ensino integral no nosso estado. Nós temos diversos pais e mães que estão sendo colocados no mercado de trabalho, que não têm onde deixar seus filhos. Sei muito bem. E a importância de você ter uma escola integral favorece com que esse pai tenha a segurança de deixar seu filho lá estudando enquanto ele está trabalhando, produzindo, gerando renda no estado. E a educação mudou a minha vida, né? Então eu sou filho de família pobre. Minha mãe, ela criou 4 filhos, sendo enfermeira, filha de um produtor rural. Meu avô criou 12 filhos e formou 10 filhos produzindo leite. Lá no interior do Ceará. Lá no interior do Ceará. Que tudo é difícil ali. A seca ali. Mais seco do que essa mesa. Eu sei como é, eu conheço aquela área ali. E assim, aí é outro ramo que eu também quero brigar, é o incentivo ao pequeno produtor rural, né, fazer com que Roraima realmente beneficie essa classe tão importante que coloca alimento na mesa de todos os roraimenses, de todos os brasileiros. Claro que os grandes produtores, eles tiveram um grande incentivo no estado, com a regularização das terras. Os pequenos também tiveram. Tiveram, mas eles precisam de mais incentivo.
né? Você sabe que em diversas regiões do nosso estado ainda falta a mecanização agrícola. Hoje em dia não se fala mais, por mais que o cara seja dono de um lote de 60 hectares. Eu sou pequeno produtor rural. Por mais que o caboclo seja lá dono de um lote de 60 hectares, né? Que é o módulo rural menor assim do interior do nosso estado. Se você dizer, ei, meu irmão, vamos plantar aqui 1 hectare de milho para que tu crie galinha, que tu crie porco, e tu todo final de semana vendo um leitãozinho na cidade para tu manter a tua subsistência, como é que ele vai concorrer se ele está plantando milho na enxada? Não tem como. Não, você está certo. Agora, sim, essa questão fundiária foi democrática. Claro, graças a Deus, foi todo pro pequeno mundo pro grande. É. Claro. Agora, esse pequeno, ele realmente não tem acesso a Não ter tem essa acesso mecanização. à mecanização. Mas vai acontecer, deve acontecer a entrega dos tratores, né? Vai. Finalmente. E Acho tem que em muitas janeiro, outras né? coisas, a eletrificação solar rural, a energia solar, claro, com a vinda do Leão do Tucuruí, parte desse problema vai ser resolvido, mas a gente tem as áreas mais longínquas do nosso estado, né, que vão demorar a ter esse benefício do linhão. Então a gente precisa começar em produção rural subsidiada, por exemplo, e fomentada pela energia solar rural, por exemplo, para que esse pequeno produtor comece a produzir alimento e possa entregar nas escolas, nos hospitais, trazer para a cidade para vender através, por exemplo, de uma irrigação através de energia solar, que merece ser incentivada aqui no nosso estado. Olha, eu estou gostando de vir aqui, viu, doutor Cláudio Cirurgião, se Deus quiser, vai fazer a diferença lá na Assembleia Legislativa. Eu vou fazer uma pausa, vou para o intervalo e quando voltar eu quero que ele conte um pouco da história dele para a gente e quero saber, ele vai ser da base do governo? Ele vai ser oposição? Como vai ser o comportamento político dele na Assembleia Legislativa em relação ao governo do estado? Então, já eu volto com o seu Quem é Quem em formato de podcast aqui na Folha FM e na Folha Web. Estamos de volta com o seu Quem é Quem. No programa de hoje eu estou conversando com o Dr. Cláudio Linhares, que ficou conhecido na campanha como Cláudio Cirurgião. Eleito deputado estadual com quantos votos, Dr. Cláudio? 4.320. Bem votado. Qual era o seu partido? Qual é o seu partido? União Brasil. União Brasil. Agora, eu queria saber, o senhor vai fazer parte da base do governador Antônio Denari? Foi eleito na base dele, né? Foi. União Brasil apoiou o governador Denari na reeleição, né? Parabenizar o governador pela expressiva votação, ganhamos no primeiro turno. E, assim, nós fomos base do governo durante a eleição. Tudo vai ser construído de acordo com o diálogo, de acordo com a disponibilidade do governo em atender às pautas da sociedade. Lembrem que eu vou ser um representante do povo. A partir de 1º de janeiro, serei um representante do povo. Então, as questões relativas à sociedade, eu vou ter que levar para o governador, vou ter que levar para os meus pares na Assembleia, para serem discutidas. Então, essa definição, se vai ser base ou não de governo, isso acho que vai sendo construído ao longo do mandato, né? Eu entendo que a política ela é muito dinâmica. Então, hoje a gente tem uma conversa onde as nossas ideias elas confluem, e amanhã a gente pode ter uma conversa onde as nossas ideias elas se divergem. Agora, diante de tudo que o senhor quer fazer, não é melhor manter um bom relacionamento com o governo? Sempre, sempre. O bom relacionamento ele é sempre saudável na vida, né? Mas assim, independente do governador, enfim, eu vou lutar pelas causas da sociedade. Perfeito. O governador e a equipe do governo vai entender que eu vou ser um representante da saúde e eu vou apontar diversas necessidades da saúde que precisam ser melhoradas. Porque se a saúde fosse uma perfeição, eu não estaria aqui, já que é a minha base, né? Já que não é uma perfeição. E não é em Roraima, não é em lugar nenhum do mundo. Então, a minha função, enquanto parlamentar, enquanto representante do povo, e enquanto técnico, né? Porque eu sou médico e eu ensino saúde pública, eu exerço saúde pública e eu vou falar com certa propriedade sobre esse tema que eu sempre vivenciei na minha vida. Então, tanto o parlamento quanto o executivo vai ter que entender que lá agora vai ter um candidato que entende do tema, que acha o tema de uma relevância absurda. Eu não posso falar que é mais relevante do que outro tema, porque acaba sendo injusto com outros temas importantes da sociedade.
mas que ele está ali no rol entre os temas mais importantes da nossa sociedade, com certeza, saúde sim. Então, o parlamento vai precisar entender que agora nós vamos ter um representante da saúde que entende sobre o tema. O governador vai precisar entender que agora ele vai ter um representante que vai ajudar ele, que vai ajudar a sociedade, para que nós consigamos fazer tudo isso que nós propomos para nortear essas ações. Isso, exatamente. Então, eu tenho um diálogo isso que aberto. Eu te perguntar, você tem uma boa relação com o governador? Tenho uma boa relação com o governador, com a atual secretária de saúde, com os demais gestores em relação à saúde, mas a partir do ano que vem eu vou deixar de ser um servidor da saúde, temporariamente, né, pelo menos, e vou passar a ser um fiscal do povo. Então, a minha grande função na Assembleia, não só essa, mas uma grande função minha vai ser fiscalizar. Zelar pela saúde. Zelar pela saúde. E deixo muito claro que, independente de ser base aliada do governo ou não, as pessoas precisam ter essa maturidade e entender que, a partir de janeiro de 2023, a minha função vai ser exercer a profissão, o cargo político, né, da melhor maneira possível, fiscalizando de maneira respeitosa, entrando nos hospitais, dando bom dia para o porteiro, dando bom dia para o diretor, pedindo permissão para entrar, vestindo o meu jaleco e dizendo: olha, eu sou um profissional igual a vocês e eu quero melhorar a qualidade de assistência em saúde, quero melhorar a qualidade de trabalho dos profissionais que trabalham no hospital e quero melhorar a qualidade de assistência para aquela população que muitas vezes está nos corredores dos hospitais. Então, a equipe de gestão do governo vai entender que eu vou ser um representante do povo, e isso longe de questões pessoais, por um bem maior, inclusive muitas vezes até para proteger o próprio governo. Sobre a sua vida, né? Queria que você contasse um pouco da sua trajetória para a gente. Você é cearense. Uhum. Veio para cá fazer faculdade, foi isso? Não. Como é que foi a sua vida para cá? Olha, minha mãe veio para cá no ano de 94. Ela era enfermeira, fazia pouco tempo que tinha se formado. Pouco tempo não, acho que já fazia uns 5 anos que minha mãe já tinha se formado. E, como a grande maioria dos nordestinos vem para Roraima em busca de uma oportunidade de emprego e para criar seus filhos. Minha mãe veio para cá por isso. São quantos irmãos que você tem? Somos 4 filhos, né? Eu tenho mais 3 irmãos. Tudo homem? Tudo homem. Né? Só cueca nessa casa? Só cueca nessa casa. Beijo a Deus. E aí, minha mãe veio na frente com 2 irmãos meus, eu fiquei com os meus avós, e enquanto minha mãe se adaptava no local, enfim, e logo depois vim para cá de uma vez por todas e estudei aqui no estado. Fiz faculdade aqui na Universidade Federal, passei nos concursos públicos, já fiz 3 concursos públicos na minha vida, já passei nos 3. E ao longo dessa vida, a minha vida sempre foi estudar e trabalhar. Tudo. Você sonhava ser médico desde pequeno? Sempre. Aí era um sonho que eu tinha. Então me conta, desde pequenininho? Sempre. Acho que pela minha recordação, eu tinha muita crise de garganta, né? Tinha muita amidalite. E eu vivia no hospital. E eu admirava muito um médico lá da minha cidade, que toda vez, né, assim, uma vez a cada 15 dias, de mês em mês eu adoecia. E ele sempre me tratava muito bem, sabe? Eu tive uma experiência muito positiva em relação a essa minha assistência em saúde quando eu era pequeno. E eu dizia: cara, eu quero ser igual a esse cara. Como era o nome dele? Mirialdo. Doutor Mirialdo. Doutor Mirialdo. Não, agora fala com sotaque. Doutor Mirialdo. Doutor Mirialdo. Ficou vermelho. Pois é, foi o primeiro médico que eu me recordo, assim, que eu vi como referência de profissional. Ele é do interior lá da minha cidade. Ele é primo meu, primo de segundo grau. Então ele te influenciou. Eu vi a imagem dele, a postura dele com os pacientes, o jeito que ele tratava as pessoas, e eu falei: não, eu quero ser igual a esse cara. Só que entre querer e poder, né, há um longo caminho, né? E a gente foi trilhando esse caminho, sempre muito ajudado por minha família, minha mãe, meus tios. Enfim, muita gente me incentivou, sabe, Cida? Então, tudo que eu conquistei na minha vida foi através de
de muita dedicação minha, mas de muita gente em volta torcendo por mim e lutando por essas minhas vitórias. Você formou em medicina na Universidade Federal? Na Universidade Federal. Aqui na nossa Aqui, universidade. UFRN. Que você dá aula hoje. Sou concursado desde 2016 como É professor. um gênio, hein? Bens a Deus. Bens a Deus. Sou professor lá. Estudioso, focado em Sempre. resultado. Eu sempre falo, sou um obstinado, né? Eu boto um objetivo e tento alcançá-lo. Nem sempre é no nosso tempo, né? Nem sempre é no nosso tempo. Às vezes é o tempo que Deus coloca aqui sempre, né? Na verdade é o tempo que Deus coloca, mas eu tento seguir aquilo que eu coloquei como objetivo. Agora, uma curiosidade, tomara que seja um furo de reportagem, sobre Rorainópolis. Você falou que o seu candidato lá não ganhou a eleição. Não ganhou Quem a eleição. foi ele? O nome dele é Átila Bessa, é um médico também. Átila. E ele vai se candidatar esse ano? Doutor Átila. Bom, as conjunturas políticas, elas são formadas ao longo do tempo. Então, hoje... Já queria esse furo que tu dissesse, doutor Átila é candidato e eu vou apoiar ele? Não, o Átila, eu apoiei ele na eleição de 2020, ele me apoiou agora na eleição de 2022, somos parceiros políticos, é um amigo que estudou comigo na Universidade Federal, se formou 2 anos antes que eu, então ele se formou um pouquinho na frente, ele é anestesista, então dessas cirurgias que eu já fiz no estado, mais de 5.000 cirurgias, ele era o meu anestesista. Quantas cirurgias você já fez? Mais de 5.000. Mais de 5.000? Uhum. Pensa a Deus. Você é cirurgião geral? Geral. Aí são cirurgias de... Vai falando. Vesícula, hérnia, apendicite. Aquelas que todo mundo precisa muito. Bucho. E rápido. Já Falando sou cirurgião nisso, de emergência. Falando nisso, cirurgias, tomara que zerem mesmo, né? Que Não zero. não tem como zerar, Não porque zero. todo dia tem demanda. Olha, eu sempre falo. A gente opera 3 pacientes, chegam 10. Então, não vai zerar. Mas pelo menos que o paciente chegue em crise e que ele seja atendido e que não demore tanto, né? Isso, porque tem gente que passa dar anos esperando. Dar dignidade ao paciente. A gente sabe que muitos pacientes no estado tiveram que aguardar 4, 5. Nossa. Antes de me afastar para o período eleitoral, eu operei uma paciente que já estava aguardando 11 anos. Pois tem gente que diz que aguarda 10 anos. Aguardava, né? Que eu acho que agora 11 anos. Esse foi o mais absurdo que eu encontrei. Agora me fala uma coisa. Alguma coisa te deixa apreensivo, fora usar paletó? Ao assumir um cargo lá na Assembleia, tem alguma coisa que te deixa apreensivo, não? Não me deixa, não. Assim, me deixa curioso. Eu preciso entender como tudo funciona. Eu preciso entender como é que o parlamento funciona. Outra curiosidade. Até onde eu posso ir, quais são as minhas limitações enquanto parlamentar. Porque a partir do momento que você se coloca como político, as pessoas olham para você e dizem, esse caboclo, ele é médico, ele vai construir um hospital em 6 meses, vai trazer os melhores aparelhos e vai zerar a fila. E assim, a gente precisa mostrar para as pessoas que a política ela envolve tanta coisa e que eu sou vou ser apenas um deputado que vou brigar, claro, por essa causa. Mas que depende de diversas coisas. Sim. E eu vou saber das minhas limitações. Né? Agora, para finalizar, movimentações para a presidência da Assembleia. Você já foi abordado? Já conversaram? Ainda não conversei. Tudo isso é curiosidade política, tá, gente? Então tá tranquilo ainda, não te abordaram? Pelo que sei, é o único que se mostrou como pretenso candidato à reeleição é o atual presidente, Soldado Sampaio, né? Uma pessoa que eu tenho uma excelente Isso que eu ia te perguntar. Conversa. A tendência é você apoiar o Sampaio? Olha, eu gostei do trabalho do Sampaio. O Sampaio ele fez um trabalho muito corajoso. Sim. Você sabe, né? Sim, todos acompanhamos de perto. Vocês acompanharam de perto, todos Roraima acompanhou de perto o trabalho corajoso que o Sampaio fez frente à Assembleia Legislativa. Enfim, ele lutou contra um sistema que atuava no Estado há décadas e ele foi muito corajoso para enfrentar isso. Muito bem. Mas as conversas precisam ser estreitadas, é preciso ter a conversa com todos os deputados que se elegeram, todos têm poder de voto, independente da votação na urna. Chegou no parlamento, todo mundo é igual, né? Chegou no parlamento, todo mundo é igual. Então, o primeiro colocado vai ter votação, poder de voto igual ao último colocado. E isso precisa ser construído, né? Eu acho que o Sampaio fez um excelente trabalho, né? Nessa transição do período que vinha, né? Ali sendo comandado por
pelo Jalcer Renier e equipe, né? E o Sampaio se encorajou em relação a isso, e ele merece estar lá no posto onde ele está hoje, né? Muito bem. Doutor Cláudio, queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa. O senhor que está estreando aí o Quem é Quem em formato de podcast. Eu sou o viu? primeiro? Primeiro? O primeiro. Caramba, Gostou? Tu é doido? Né? Porque o senhor sempre foi uma boa fonte. Olha lá. Sempre que vinha me dar entrevistas, os assuntos rendiam, a gente tinha lá. uma boa repercussão. E assim, quero lhe agradecer e lhe parabenizar, viu? Desejo muito sucesso. Quero que o senhor concretize aí boa parte desses planos, porque eu sei que é complicado você conseguir fazer tudo, mas se o senhor conseguir fazer boa parte do que o senhor está se propondo a fazer, já está valendo, viu? E parabéns pela ousadia e pela coragem de colocar o seu nome à disposição da nossa população. Obrigado, Cida. Obrigado ao Grupo Folha novamente por dar toda essa abertura para a gente falar um pouco sobre a nossa vida, para que as pessoas entendam que o futuro parlamentar é uma pessoa comum, igual a todos, um trabalhador, uma pessoa que sempre investiu em saúde, em trabalho, e que chegou aqui através de muita luta, através de uma família que me deu sustentação, através de uma base de amigos que me deu sustentação, e que a partir de janeiro de 2023 vamos enfrentar esse grande desafio da nossa vida, claro, sempre pensando no coletivo, sempre pensando em mudar a realidade desse estado que tanto me acolheu, que eu tenho tanto a agradecer, porque hoje eu sou médico graças a Roraima, hoje eu tenho um concurso e consigo sustentar minhas duas filhinhas graças a Roraima, e Roraima também me deu a oportunidade de representar esse povo que eu tanto amo e que tanto já fez por mim. É isso. Deixa eu mandar um beijo aqui para os meus parceiros, sem eles não estaríamos no ar. Quero mandar um abraço para o seu Veronildo, para o Clerlane, para o Pereira e para todos do Loteamento Caburaí. Loteamento Caburaí sempre com a gente aqui no Quem é Quem. Também um abraço para o seu Ademir, da Federação do Comércio, para minha amiga Yara Bednazuki, essa turma maravilhosa da Fé Comércio. Também quero mandar um grande abraço para o seu Vitor Perim, todos lá da Perim Casa e Construção, e também para toda a equipe do Supermercado Gavião. Gavião também nosso super parceiro aqui no Quem é Quem. Estamos aí para receber de volta o nosso querido deputado federal Irã, senador eleito, que volta a divulgar suas atividades parlamentares conosco também. O deputado estadual Jorge Everton voltará aí a divulgar suas atividades parlamentares conosco aqui no Quem é Quem. Agora, o meu agradecimento maior é para você, meu ouvinte querido, meu espectador. Esse programa é feito com muito carinho. E olha, hoje nós estamos aqui abrindo uma série de entrevistas com os eleitos os de primeiro mandato. Depois a gente vai conversar com os outros eleitos, né, que já tiveram mandatos, mas nessa primeira etapa a gente vai entrevistar, que já entrevistou hoje, o Dr. Cláudio Cirurgião, próximo entrevistado Marcinho Belota. Também vamos conversar com o Lucas Souza e com o Júnior, filho do pastor Isamar, né? Então esses serão os nossos primeiros convidados. Eu convidei também o Dr. Meton, a doutora Joilma, a Joilma, convidei, está viajando, meu amigo querido Marco Jorge, enfim, tanta gente boa que, se Deus quiser, a gente vai poder apresentar aí para os nossos ouvintes, né, para todos eles saberem quais são aí os trabalhos que eles desenvolverão nos representando na Assembleia Legislativa. Então fica aí meu beijo para você, meu ouvinte espectador, e se Deus quiser, a gente se encontra amanhã aqui na Folha FM.